No passado enfrentamos vários acontecimentos desumanos. Entre eles guerras e holocaustos. E hoje te pergunto: você já pensou sobre o que todas essas pessoas têm em comum? Homens e mulheres, crianças e idosos, homossexuais e heterossexuais, índios e negros, orientais e brancos, pedestres e ciclistas, jogadores de futebol e advogados. Sim, nós temos muitas diferenças, mas também temos todos algo em comum. Somos todos seres humanos. E apesar de diferentes, somos todos livres e iguais, sem distinção de sexo, cor, raça, religião, orientação sexual e opinião política. E por isso devemos ser respeitados e protegidos. Afinal, todos nós temos direitos. Mas nem sempre foi assim. Nossos direitos foram conquistados com muitas lutas. Lutas que atravessaram gerações. Muitos homens e mulheres contribuíram para as conquistas e os direitos que temos atualmente. E hoje, eles estão inscritos e registrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os direitos humanos são universais. Isso quer dizer que valem para todos e todas. São também indivisíveis, porque temos o direito a todos os direitos. E também são interdependentes, ou seja, um direito não existe sem o outro. Temos direito à vida digna, à liberdade, à segurança. Temos o direito de nos expressarmos. Temos o direito de não sermos presos sem motivos e de termos um julgamento justo. Temos o direito de ir e vir. Temos direito à educação, à saúde, ao trabalho decente. Temos direito de escolher que religião seguir. Mas diariamente o vemos. Outra cena de racismo e humilhação viralizou nas redes sociais. A agressão aconteceu há uma semana na cidade de Valinhos, interior de São Paulo, contra um entregador por aplicativo. Mas as imagens só se tornaram públicas hoje. Só o absurdo que esses traficantes fizeram com duas adolescentes. Vejam só, Brasil. Tudo isso aconteceu em plena praça pública. Eles cortaram o cabelo das meninas porque elas estariam se envolvendo com criminosos rivais. A professora de inglês foi gravada falando termos preconceituosos contra homossexuais. Coloca o vídeo, inclusive, com áudio, ó. Qual a opinião de um homem ficar com homem e mulher com mulher? Qual o problema? Todos os problemas. Porque se você é homem, foi feito para a mulher para o homem. Olha o que foi morto na Grande São Paulo depois que bandidos tentaram roubar o celular dele. Imagens de câmeras de segurança que você vê aí mostram Rafael Campos Arraes, de 22 anos, preste atenção, empurrando a bicicleta ao lado da namorada em uma rua, na Bela Vista, em Osasco, bairro da Bela Vista, que fica em Osasco. A ação dos bandidos é rápida. Dois homens aparecem em uma moto, um deles tenta tirar o celular da mão do ciclista e atira na vítima, que cai na rua, junto com a motocicleta dos bandidos. O criminoso ainda aponta a arma para a namorada. A dupla foge e leva a bolsa dela. Rafael foi levado em estado grave a um pronto-socorro da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Mais de 100 pessoas perderam a vida em casos de latrocínio. Latrocínio é o roubo seguido de morte só neste ano na região metropolitana de São Paulo. No Rio de Janeiro, câmeras de segurança flagraram a violência de um homem contra a mulher. Ele é policial militar e pode ser expulso da corporação. 12 anos de idade. 12 anos. E ele chama-se Eduardo. Mostra ele, por favor. Eduardo sofre na escola, né, que os meninos mexem com ele, sem parar. Ele mora com a avó e com uma tia. E nesse dia ele foi cedo para a escola. No fim da tarde, a família avisa o seguinte, o colégio avisa para a família, olha, o menino apanhou. A tia do garoto corre, leva o menino para o pronto-socorro. Os médicos tentam reanimá-lo. Ele teve 5 paradas cardíacas. E não deu certo. E acabou morrendo. E o que acontece? O menino sofria na mão dos colegas. Sofria bullying. Uma jovem de 18 anos foi agarrada à força na rua por um homem armado e estuprada em São Paulo. A vítima estava a caminho da igreja e não conhecia o suspeito. Um castigo na Índia chocou o país e o mundo. Uma indiana de 20 anos foi estuprada por 13 homens por desobedecer às leis de um vilarejo rural. Então isso é uma vida digna a sair de casa pensando se vai voltar vivo e viver trancado, pois se abrir a porta é roubado. A sociedade lutou tanto para que no
Final mude nada. E mesmo sem poder podemos mudar isso usando a cidadania. Mas o que é cidadania? Cidadania é um daqueles conceitos que é melhor entendido quando se pensa na sua ausência. Como é a vida quando não se tem cidadania? Antigamente, a forma mais comum de governo era a monarquia, com todos os poderes concentrados no rei, que era soberano, ou seja, aquele que tinha todo o poder sobre um povo. Isso era tão forte que houve um rei na França, o Luís XIV, que disse: "O Estado sou eu". E ele tinha razão. Naquela época e com aquele tipo de governo, a relação entre governante e governados era totalmente desigual. Os governados eram apenas súditos, e o significado dessa palavra é aqueles que estão sob a vontade de outro. Então, a vontade do rei era a lei. Aos súditos só cabia obedecer a ele, ao rei, que teoricamente sabia o que era melhor para todos. Essa situação só começaria a mudar com dois importantes momentos históricos já no finalzinho do século XVIII. A Revolução Americana, que resultou na Declaração da Independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Esses movimentos foram marcados pelo desejo que a população desses países tinha de reivindicar o exercício da própria soberania. Por isso mudaram a história da humanidade e deixaram uma herança muito importante em forma de valores, ideais, tradições e documentos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, produzida pelos revolucionários franceses. Nesse famoso documento são afirmados vários direitos das pessoas, direitos que não dependiam de quem estava no governo e dos quais nem a própria pessoa podia abrir mão, como o direito à vida, por exemplo, e por isso são chamados de inalienáveis. Não é à toa que a expressão cidadão aparece no título dessa Declaração de Direitos. Ser cidadão é bem diferente de ser súdito. O cidadão também vive debaixo de um governo, mas a sua obediência ao governante e às leis tem como contraponto o respeito aos seus direitos. Não há cidadania quando só há deveres a cumprir, como era o caso dos súditos, mas também não há cidadania só com direitos. Por isso dizemos que a cidadania é uma construção coletiva, onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade e o Estado, além de contribuir para que todos possam cumprir os seus. Assim se constrói uma comunidade forte, uma comunidade política. E esses valores, quando incorporados à cultura de um povo, se tornam um patrimônio coletivo. Veja um bom exemplo disso. A nossa Constituição atual, aprovada em 1988, é chamada de Constituição Cidadã. Isso porque nosso país havia saído de um período em que vários direitos civis e sociais tinham sido restritos. As pessoas que elaboraram a Constituição, os constituintes, representando todo o povo brasileiro, acharam por bem recuperar esses direitos, acrescentar outros e deixar isso registrado em nossa lei maior. Quando tiver uma oportunidade, leia os artigos 5º e 6º da nossa Constituição e fale sobre eles com seus amigos. É o artigo 5º, por exemplo, que garante a igualdade de todos perante a lei e o direito inviolável à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É importante ressaltar ainda que o bom cidadão deve participar ativamente dos assuntos do governo. Isso se chama cidadania ativa. No exercício da sua cidadania, a pessoa age em prol do bem comum, pois os problemas da comunidade afetam a todos. Vale lembrar que o termo cidadania tem outros significados também, entre eles o de definir a condição de membro de um Estado-nação. É o que se diz, por exemplo, quando alguém afirma que eu tenho cidadania brasileira. Mas nesse vídeo, como explicamos até aqui, estamos tratando da cidadania em sua dimensão política. Recapitulando então, cidadania é a posse e o exercício de um conjunto de direitos e deveres, de natureza civil, política e social, o exercício da soberania do indivíduo dentro de um Estado. Assim, o cidadão participa ativamente dos assuntos de sua comunidade e país. Guardou bem? Então, cansamos de seguir todos os nossos deveres e não termos os nossos direitos. Às vezes ouvir mentiras cansa, por isso devemos lutar pelos nossos direitos. Nós somos maiores em número e em voz, esse é o nosso verdadeiro dever, ter uma vida humana.